estreia com vitória no Campeonato Brasileiro e era uma oportunidade de ouro. Porque esse time do Remo que o Vitória enfrentou hoje, com todo o respeito do mundo, vai apanhar pra muita gente aí, tá? Eu sei que tem muito jogador pra estrear, eles contrataram muitos jogadores, alguns estrangeiros que são nomes até interessantes e tal, mas esse time que jogou hoje é muito ruim, muito, muito ruim, e a obrigação do Vitória hoje era ter vencido. Poderia ter vencido por 2, por 3, por 4, não seria nenhum absurdo um 3-0 ou um 4-0 hoje, porque o Vitória até criou pra isso, tá? Mas a gente vai analisar então esse jogo, depois eu vou botar o campinho. A gente vai ver aqui as mudanças táticas que Jair Ventura fez para melhorar no segundo tempo. No primeiro tempo eu achei que o Vitória começou melhor que o Remo, mas muito pobre ofensivamente. O Vitória não conseguia criar oportunidades claras. Ficava aquela mesma murrinha que a gente viu contra Juazeirense e no Bavi. Toca para um lado, toca para o outro e tal, e não tem criatividade, não tem chances claras. Canta La Piedra, no início do jogo, tava amassando a bola, tá? Muito mal mesmo. O Vitória tava perdendo algumas oportunidades ali, porque ele não tava conseguindo encaixar o último passe ou a finalização. Muito fraco fisicamente. Canta La Piedra não é ponta, velho. Ele tá jogando de ponta esquerda, mas ele não é ponta. Ele é um meia. Ele joga aberto e aí ele pega a bola muitas vezes pra arrastar, pra levar pro ataque, ele não consegue. Ele toma uma trombada e cai no chão e pede falta e tal. Muito fraco fisicamente. Fez um jogo muito, muito abaixo hoje. Muito abaixo mesmo. A partir dos 15, 20 minutos, o Remo equilibra e começa a ter mais a bola. E eu confesso que eu fiquei muito incomodado com isso. Assim, o Remo tocando a bola, aquele time fraco, com todo respeito, do Remo, tocando a bola no Barradão. Também não estava criando muito, teve só um chute de Aleph Manga que passou até perto, mas não estava criando muito. E o Vitória recuado ali, com os 3 zagueiros recuado e olhando o Remo tocar a bola. No final do primeiro tempo, o Vitória até que consegue chegar na cara do gol com o Mateuzinho. Mateuzinho que entrou de primeira no lugar de Eric. Mateuzinho, na verdade, ele perdeu, né? Ele perdeu 2 gols que ele deveria ter feito. Perdeu 2 gols que mudariam, inclusive, a história do jogo, mas ele... Enfim, às vezes eu acho que o Mateuzinho não tem força na perna pra chutar. Ele faz certo, ele se apresenta, ele se desmarca, mas chega na cara do gol, ele dá uma bufinha fria, não tem força pra vencer o goleiro. Então, Mateuzinho era o único que tava buscando o jogo, assim, querendo fazer alguma coisa de diferente no primeiro tempo, mas ele ficou marcado negativamente porque ele perdeu 2 gols na cara. No segundo tempo, o Vitória começa bem melhor, porque o Jair Ventura faz algumas alterações. Ele tira Richelli, que fez mais um jogo fraco. Se Richelli veio para substituir Lucas Alter, a gente tá lenhado. Se ele veio para ser um zagueiro construtor, a gente tá lenhado. Porque ele não dá um passe pra frente. É só toquinho pro lado. Ele não consegue, de fato, construir. E erra passe e tal. Então, assim, muito abaixo o jogo de Richelli. Vamos ver se ele consegue pegar ritmo, mas eu não tô muito esperançoso, não. Então, ele tira Richelli e coloca Dudu. E aí, o jogo do Vitória muda. O jogo do Vitória começa a fluir. Porque, assim, teoricamente a gente iria pra 3 volantes, né? Com Kaique, Baralhas e Dudu. Kaique mais preso e Baralhas e Dudu como volantes mais soltos pra criar. Só que muitas vezes Kaique também baixava pra fazer 3 zagueiros. Então, não sei se é certo a gente dizer que ele saiu do esquema de 3 zagueiros. Em alguns momentos saía, em outros ele recuava também pra compor os 3 zagueiros. Mas a entrada de Dudu muda o jogo porque Dudu é um volante construtor, é um volante que olha sempre pra frente. Eu sou fã do futebol de Dudu, do Dudu bem de cabeça, né, bem de mente, porque ele tá o tempo inteiro buscando o gol, buscando jogar o time pro ataque, passes diferentes, buscando um passe pra Mateuzinho, buscando um passe pra Eric, tabelando e aparecendo. Não é o volante que toca e fica parado, velho. Dudu toca e aparece pro jogo, aparece, dá opção e vai pro ataque, sabe? Corajoso, forte fisicamente, vai e volta. Então ele muda completamente a dinâmica. O Vitória engole o meio de campo do Remo com a entrada de Dudu.
Com a entrada de Eric, o Vitória começa a ter um refino ofensivo. Eu falei, precisamos ter paciência com o Eric. Eric já mostrou que joga bola no passado. A reta final de Eric foi espetacular, foi boa demais. Eric nos ajudou muito. E hoje ele mostrou. Hoje ele foi o Eric de 2025. Fez 2 assistências. Então o Eric também muda a história do jogo porque ele traz aquela técnica, aquela frieza ofensiva que a gente tanto quer, que a gente tanto pede. Então o Vitória chega ao primeiro gol. Vamos dar uma olhadinha aqui. O primeiro gol numa jogada de escanteio. Primeiro tem uma jogadinha ensaiada lá, dá errado e volta para o segundo escanteio. E aí Eric, cruzamento muito, muito bom de Eric. Na cabeça o goleirinho falhou, né? O goleiro do Remo falhou. Mas foi um ótimo cruzamento. E aí chega na cabeça de Kaiser, que não estava fazendo um bom jogo. Kaiser perdeu alguns gols. Não estava conseguindo segurar a bola no ataque. Não estava conseguindo fazer pivô. Foi um jogo bem abaixo de Kaiser. Mas ele fez o gol, né? Ele fez o gol. O nosso primeiro gol, o gol que deu um pouquinho mais de tranquilidade para o Vitória na partida. E aí o Vitória continua tocando a bola, ganhando o meio campo e continua criando chances claras até a entrada de Fabri. Fabri entra no lugar de Renato Kaiser e Fabri dá uma outra cara pro Vitória. Ele entra cheio de energia, aquele Fabri que a gente conhece correndo e tal. Só que eu achei tô achando o Fabri um pouquinho mais inteligente. Um pouquinho menos afobado assim pra definir. Escolhendo melhor as jogadas, os lances de correr ou os lances de reter mais a bola. Eu tô achando, assim, Fabri tá evoluindo. Não é pra ser titular, não é pra ser a primeira opção de substituição. Ele pode ser utilizado em determinados contextos de jogo. E o contexto de hoje foi ótimo pra ele. Porque o Remo ia se abrir, ia se atirar. Kaiser tava muito cansado. E ele entra pra ser ali uma espécie de centroavante, mas também caindo pelos lados e puxando os contra-ataques. Ele entrou muito, muito, muito bem. Criou algumas oportunidades, sofreu um pênalti. Não vou perder meu tempo falando de arbitragem, tô cansado de falar de arbitragem. Foi pênalti. Por que foi pênalti? Porque eu deveria até ter separado esse lance. Fabri, primeiro que ele já tá sendo puxado. Deixa eu ver se eu consigo aqui, rapidinho. Desde o início da jogada, Fabri já tá sendo puxado pela camisa. E aí depois, Fabri dá um tapinha na bola e o jogador do Remo pega a perna de Fabri. Acho que eu vou conseguir abrir sim. Pega a perna de Fabri. Vou mostrar aqui, ó, em detalhes. Então veja, ó. Aqui ele já tá sendo puxado. Não sei se você tá vendo aí, ó. Aqui ele já tá sendo puxado. Beleza. Quando chega aqui, ó, lá na linha de fundo, Fabri toca na bola, dá um tapinha pra frente. Beleza, tocou. Aí, o jogador do Remo dá o carrinho em Fabri, pega em Fabri, e depois, com a pontinha da chuteira, ele pega na bola. E depois ele termina de atropelar Fabri. Bom, na minha opinião, isso é pênalti. O juiz até que marca o pênalti, o VAR chama, e aí depois ele volta atrás e anula o pênalti. Mas enfim, Fabri entrou muito bem. E aí vem o segundo gol do Vitória para dar aquela tranquilidade na partida. Um belo gol, inclusive. Jogada bem trabalhada. Começa com Jamerson, que, diga-se de passagem, vai ser titular do Vitória. Quando o Jamerson pegar ritmo de jogo, ele vai ser o nosso titular. Ele é bem melhor que o Ramon. Bem melhor. Tá? Então a bola vai para a direita. Eric domina. Dá em Fabri. Fabri vai no fundo. É isso que eu tô falando. Ó. Fabri tá mais inteligente. Se isso aqui fosse no passado, ele chutaria pro gol, faria qualquer besteira. Ó. Mas ele pega a bola e toca pro meio. Eric escora, né, domina e a bola sobra pro nosso ótimo volante Baralhas. Mais uma partidaça de Baralhas. Excelente partida de Gabriel Baralhas. E o Vitória sacramenta a primeira vitória no campeonato. Foi uma vitória importantíssima porque a nossa sequência é pesada. É muito pesada. E essa vitória pelo menos vai dar um fôlego. Para de maluquice de líder de G4. Pelo amor de Deus, foi o primeiro jogo que a gente enfrentou o reserva do Remo. Então, vamos ter calma, tá? Respirem. Foi só o primeiro jogo. Tem muita coisa pra melhorar. Eu até achei que o Vitória
sofreu no sentido de, assim, cedeu espaços pro Remo. O Remo teve algumas chances perigosas. Eu achei que o Remo teve algumas finalizações, assim, dentro da área, que a bola subia e tal. Gabriel também fez uma defesa importante. Então eu achei que o Remo teve chances. O Vitória cedeu chances pro Remo. É porque, pelo fato do Vitória ter ganhado o jogo, aí a gente fica nessa euforia, nessa impressão de que, tá tudo certo. Mas não tá. O Vitória também cedeu oportunidades pro Remo. E se a gente estivesse enfrentando uma equipe mais qualificada, a gente poderia ter tomado gol. O Remo teve, no segundo tempo ali, 1 ou 2 chances que, se tivesse mais qualidade, poderia fazer. Então, ainda tem muita coisa pra fazer, muito trabalho. Jair Ventura tem que aprimorar. Eu sairia desse esquema de 3 zagueiros. Porque o Vitória não tem zagueiros de qualidade, o Vitória não tem o zagueiro canhoto construtor, o Vitória não tem o zagueiro destro construtor, o Vitória só tem Camutanga de zagueiro rebatedor, zagueiro central e tal, mas o Vitória não tem zagueiro. Imagina você botar com 3 zagueiros, se o Vitória não tem zagueiro pra construir. Então, na minha visão, um esquema com 3 volantes, com talvez Kaique baixando pra fazer essa saída de 3 e tal, beleza. Mas com Kaique, Baralhas e Dudu jogou muita bola hoje, destruiu. Mas é isso. Até a próxima e contra o Palmeiras, seja o que Deus quiser. Vamos nessa.